Culto mensal de ação de graças. Palavras de Meishu Sama. Oração. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 2. Ensinamento de Meishu Sama. Oração. Importância do Genrei. Genrei é um vocábulo japonês composto de Gen, que significa palavra, e Rei, espírito. Quer dizer, portanto, espírito da palavra, cujo poder exerce uma enorme influência sobre as orações em geral, pelo fato de os sons emitirem vibrações que determinam, de modo decisivo, a criação do estado interior positivo ou negativo. Daí a razão de as preces Amatsu no Rito e Zengen Sandi, dotadas de sonoridade altamente pura, terem um efeito extraordinário sobre as doenças e outros sofrimentos humanos. Também aqui está a justificativa para o emprego de tantos mantras nas orações orientais. São emissões sonoras com grande poder para eliminar de um ambiente as energias negativas, em consequência da pureza que deixam fluir. O Genrei das 75 vozes. Embora não seja perceptível ao ouvido humano, ressoa impregnando todo o mundo espiritual o grande Genrei das 75 vozes. Esses mesmos veementes sons, ao serem emitidos pelos homens, também geram transformações marcantes nos planos material e espiritual. Eliminam máculas se forem bem pronunciados. Aumentam-nas quando mal expressos. Então, para que o grande Genrei produza resultados positivos, as 75 vozes deverão estar colocadas em harmoniosa ordem. Caso contrário, ter-se-á apenas como consequência o mau espírito da palavra. Com base nas mudanças determinadas pelo Genrei das 75 vozes, é importante saber o seguinte: termos que expressam ideias de bondade têm uma vibração bela e pura, soam agradavelmente ao ouvido humano, traduzem verdade e beleza e penetram na alma, onde se encontra a origem da consciência humana. Conversas maldosas, contudo, não conseguem ir além do nível mental que recobre a partícula divina. Há ainda um outro ponto básico ao qual se deve dar maior importância: a emissão de um Genrei harmonioso, bom e belo depende essencialmente da alma de cada pessoa. Quanto mais pureza apresentar, maior será a manifestação do poder inerente às palavras que forem pronunciadas. Portanto, Mamerito e frequentadores devem estar polindo dia a dia suas almas para se tornarem possuidores de um Genrei de alta vibração positiva. Força da palavra. Disse que o mundo onde as palavras agem constitui o reino de Genrei. Deus é, na verdade, o grande Genrei que movimenta os cosmos. Conforme está na Bíblia, foi também a partir da palavra que o Supremo Criador estabeleceu a vida e o universo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus. Gênesis. Torna-se possível, então, concluir como são importantes as palavras, pois através delas, livremente criando ou destruindo, tudo pode ser transformado em bem ou mal, céu ou inferno, vida ou morte. Os seres humanos têm, por conseguinte, ilimitada responsabilidade nesse processo de transformação. Uma vez que se comunicam pela palavra, vivem no mundo do Genrei. Devem por isso esforçar-se para emitir somente vibrações positivas de bondade, amor, justiça, sabedoria e todos os demais sentimentos nobres. Dessa forma, estarão concretizando
em cada momento da vida, o eterno Genrei de Deus. Poder da oração. A oração Zengen Sandi, cujo espírito da palavra é extremamente perfeito, belo e poderoso, realiza uma intensa purificação do ambiente onde está sendo feita. Debilita também o espírito secundário e afasta entidades negativas que, de um modo geral, atormentam os seres humanos. Assim, as nuvens da mente se reduzem e os sofrimentos diminuem. Poder semelhante tem a oração Amatsu no Rito. Quando harmoniosamente emitida, quer dizer, entoada com o som puro e belo do Kototama, essência verdadeira da palavra, penetra na alma, desperta a consciência, purifica as máculas, levando a pessoa a deleitar-se num estado de plena alegria e felicidade. Influência do mal Genrei. Aprofundando um pouco mais esta minha explicação, e para maior entendimento de todos, quero me deter num ponto fundamental. O espírito secundário só exerce influência sobre o domínio da mente. Então, quanto maior número de máculas houver nesse nível, mais força de ação terá ele, o que representa um grande perigo. Conseguindo bloquear a luz da alma, leva o homem a comprazer-se na prática de atos malévolos. É por isso que o som do mal Genrei traz muita satisfação ao espírito secundário. Daí o cuidado que se deve ter para nunca emiti-lo, bem como ficar atento à maneira pela qual são transmitidas ideias ou impressões a respeito dos fatos. Um bom diálogo, por conseguinte, ressoa agradável à alma. Já conversas de teor negativo só poderão proporcionar prazer a entidades cujo objetivo consiste em prejudicar o ser humano. Normalmente, para os bons, os assuntos de interesse dos malfeitores geram uma sensação de desconforto. Para o homem mau, todavia, ouvir comentários a respeito de ações maldosas torna-se motivo de satisfação. Todas as pessoas devem, então, preocupar-se constantemente com a prática do bom Genrei, que aumenta a luz da alma, diminui as nuvens da mente e faz com que as maldades sejam abominadas.